Abra sua Bíblia no livro de Efésios. Quantos já leram o livro de Efésios, algum versículo nesse mês de outubro? Levante sua mão. Eu quero falar algo para você, você vai continuar lendo ele durante algumas semanas ainda, amém? Glória a Deus, vai estar sendo uma bênção nossas células. A palavra do Senhor é viva e transformadora, amém, queridos? Quero ler apenas o versículo 20 de Efésios, capítulo 3. Nova linguagem de hoje, a palavra do Senhor diz assim: e agora que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder, que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até mesmo pensamos. Ou seja, a palavra do Senhor está falando assim que Deus é capaz de fazer, queridos, infinitamente mais do que pedimos ou até mesmo imaginamos. Amém? Alguém aqui tem alguma área da sua vida que precisa que Deus faça um milagre? Levante sua mão. Certamente nós temos alguma área que o Senhor precisa fazer um milagre. Mas aqui a Bíblia está falando que Deus é capaz de fazer muito mais, ou seja, infinitamente mais do que pedimos ou até mesmo imaginamos. Ele quer fazer na nossa vida quando nos reunimos, Ele quer fazer através das nossas vidas, Ele quer fazer essa noite na sua vida. Algumas pessoas querem. Ele quer fazer esta noite na sua vida. Amém? E, queridos, o que é interessante é que se eu fosse pedir para você pensar apenas em uma área da sua vida e você imaginasse que algo tivesse, que você quisesse que algo acontecesse nessa noite. Talvez você imaginaria, Deus muda essa área, Deus muda aquela, o Senhor move nesta noite em nosso meio. Ou seja, a Bíblia fala que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou até imaginamos. Mas existem momentos, existem dias, existem ventos contrários muitas vezes na nossa história, queridos, que eles vêm desfavoráveis a nós, ou seja, e acontecem algumas coisas que parece que aquilo que era bom acaba se tornando ruim. Aquilo que era para ser bênção acaba não sendo tão bênção assim como nós desejaríamos ou como nós queríamos. Mas aqui que nós começamos a entender que dentro desse contexto que Deus está falando algo a respeito de mim e de você, amém? Ele está falando que Ele é capaz sim de fazer algo na nossa vida essa noite, no nosso meio essa noite, né? E eu creio, querido, que quando Ele está falando isso, existem áreas que talvez você pense assim, mas pastor, tem uma área da minha vida onde eu creio que isso está mais difícil, eu creio que isso já se torna improvável, eu creio que isso já se torna impossível. Tem momentos na nossa vida que essa transição daquilo que é promessa de Deus até acontecer e se concluir aquilo, a Bíblia diz que o Senhor, Ele é o autor e o consumador, amém, queridos? Da nossa fé. Queridos, um autor, quando ele escreve, eu já falei isso aqui, ele escreve um livro, ele já sabe como talvez vai terminar o final dele. Mas quem está lendo pela primeira vez, às vezes no meio de algum capítulo, ele vai se deparar com alguma coisa que ele fala, mas por que essa pessoa teve que passar por isso? Por que aquele teve que passar por aquilo? Mas quando a Bíblia está falando que Ele é o autor e o consumador, é porque Ele já sabe algo do início ao fim ao nosso respeito, amém? E quando nós começamos a olhar dentro desse contexto, que Ele começa a falar que para Deus não existem impossíveis, que para Deus realmente Ele pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Esse é o Deus a qual nós servimos, amém? Ele é um Deus que supre, mas não apenas supre, mas Ele faz realmente fartar algo, Ele faz realmente algo se sobrepor aquilo, Ele faz algo se multiplicar aquilo, Ele faz algo realmente ser muito mais do que nós pedimos ou até mesmo imaginamos. Queridos, mas eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Eu creio ser um texto bem conhecido de todos, a gente vai estar lendo ali, do versículo 36 em diante. Quem achou, diga amém. Então vamos estar lendo ali a palavra do Senhor, Atos capítulo 9, do versículo 36 em diante. Na cidade de Jope havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita. Esse nome em grego é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo o bem e ajudando os pobres. Naqueles dias, Dorcas ficou doente e morreu.
lavaram o corpo dela e depois o puseram num quarto no andar de cima. Jope fica perto de Lida, quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava em Lida, enviaram 2 homens para levar-lhe o seguinte recado: por favor, venha depressa até Jope. Então, Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele, chorando e mostrando os vestidos e as outras roupas que Dorcas havia feito, quando ainda vivia. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto, e em seguida se ajoelhou e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse: Tabita, levante-se. E abriu os olhos, e quando viu Pedro, sentou-se. Pedro pegou-a pela mão e ajudou a ficar em pé. Em seguida, chamou toda a gente da igreja, inclusive as viúvas, e as entregou a eles viva. As notícias a respeito disso se espalharam por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor, e Pedro ficou lá muitos dias, na casa de um curtidor de couros, chamado Simão. Cristo, então aqui a gente está vendo, dentro desse contexto bíblico, que existem momentos na nossa história, onde lá, quando nós lemos Efésios, a Bíblia fala que para Deus não há impossível, que Ele pode suprir as nossas expectativas. Mas chega um momento que talvez nós nos deparamos com um dia ruim, com um dia mau, com uma situação adversa. E quando nós começamos a ler esse contexto bíblico, eu creio que quase todos aqui já devam ter, dado um pouco mais de atenção a esse contexto. Talvez falando de Dorcas, que era uma mulher, uma diferencial, uma discípula de Cristo, que a Bíblia fala isso a respeito dela, que realmente era uma mulher que se dedicava a cuidar das viúvas daquela época, fazia roupas, fazia vestidos, mas chega um momento onde ela acaba adoecendo e acaba morrendo. Mas quando eles vão até Pedro, queridos, nós temos que entender algo, e o título da mensagem desta noite é: a impossibilidade é a porta para o seu milagre. Diga assim comigo: a impossibilidade é a porta para o meu milagre. Amém? Então nós vemos que quando existem momentos difíceis ao nosso respeito, a respeito de sonhos que se frustram, de momentos adversos, de ventos contrários, queridos, tem pessoas que a tendência é eu trabalhar como algo impossível, improvável, intocável, algo que não tem mais como ser transformado. E talvez tenha áreas na minha e na sua vida que talvez ainda elas predominam desta forma. Da forma como Deus fala que Deus pode fazer infinitamente mais. Queridos, tem momentos que nós talvez diminuímos o tamanho do nosso Deus e aumentamos o tamanho do nosso problema ou da nossa impossibilidade. Mas quando nós começamos a entender esse contexto bíblico, tem algumas coisas que mexem muito no meu coração e é que eu quero compartilhar com cada um de vocês essa noite. E a primeira coisa, que está no versículo 39, o início desse versículo fala assim: então Pedro se aprontou e foi com eles. A Bíblia diz que Pedro estava em Lida, uma cidade próxima ali a Jope. E de repente a mulher morre e os discípulos ali vão chamar Pedro. E chegam lá e começam a falar: Pedro, você precisa ir rápido. Você precisa ir ali até Jope porque algo está acontecendo. Algo saiu do controle. Algo naturalmente está se findando. Algo naturalmente está se tornando irreversível. Queridos, mas o que a Bíblia está falando aqui é que nesse momento aqui, na vida de Pedro, a Bíblia diz que Pedro se aprontou, na minha versão, então Pedro se aprontou e foi com eles. O que para mim está falando, queridos, é que Pedro sabia que existia uma impossibilidade. Pedro sabia que existia algo desfavorável, naturalmente falando. Ele sabia que estava indo num lugar, mas a Bíblia diz, no versículo 37 e 38, que esta mulher havia falecido e tinha sido colocado num quarto no andar de cima. Quando eles chegam até Pedro, essa mulher já estava morta. Mas o que Pedro começa a ensinar para mim, e eu creio que para muitos de nós pode trazer isso como ensinamento essa noite, é que Pedro foi mesmo sabendo que o natural já estava comprometido.
Queridos, então tem momentos na minha e na tua vida que talvez o natural já está comprometido. E a nossa tendência é nós não querermos mais chegar até lá. Como, por exemplo, estou com essa dificuldade, não adianta mais ir lá, porque esta mulher já morreu. Mas talvez, tem coisas que eu e você temos passado no dia a dia. Talvez dentro do matrimônio, do casamento, talvez tenha áreas dessa forma. Talvez tem coisas que nós estamos falando, poxa, o meu casamento está num conta-gotas, e de repente, daqui a pouco, vai ser a última gota. De repente, você fala, o meu casamento está por um fio de cabelo. Pelo menos para quem tem mais, pode usar esse exemplo, né, de fio de cabelo. Né? Fala, está por um fio de cabelo. E a tendência é, não adianta mais, porque é algo irreversível. Mas aqui Pedro, querido, ele mostra algo para mim e para você. Se eu e você queremos ser verdadeiros discípulos de Cristo, e se existe uma impossibilidade na tua história, na sua vida, vindo contrário a você, quero que você grave bem esse título dessa mensagem. A impossibilidade é a porta para os teus milagres. E a Bíblia fala que Pedro, sabendo dessa impossibilidade, ele sai de Lida onde ele estava e vai até Jope, a cidade onde tinha essa impossibilidade. Queridos, talvez tem coisas que eu e você temos como cristãos. Eu falo essa frase quase sempre. Corriqueiramente eu sempre uso ela. Não só quando ministro num culto, numa célula, em alguns lugares eu sempre falo ela. Que você vir na igreja não faz de você um cristão, como você morar em uma garagem não faz de você um veículo. Mas aqui Pedro está falando que ele acreditou em algo, uma impossibilidade naturalmente. Ele sabia que ele servia o Deus do impossível. Ele sabia que não era na força dele, querido, que não era ele que ia chegar lá e ia fazer algo. Mas quando ele sai daquela cidade onde ele estava, e ele se aproxima do corpo daquela mulher, ele se aproxima daquele quarto, ele se aproxima daquelas pessoas, ele está dizendo para mim e para você, qual é a área que você já virou as costas e você não tem mais dado atenção, que na tua ótica ela já desfaleceu? Qual é a área da sua vida, a volta no seu dia a dia, que talvez você tenha olhado e falou, lá não adianta mais, porque lá já existe uma impossibilidade, porque aquela mulher, ela já faleceu, não tem mais o que fazer. A tendência de alguém que morre, que falece, é ser enterrado. Mas aqui Pedro mostra que quando nós servimos um Deus vivo e ressurreto, o nosso Jesus Cristo, o nosso amado, aquele que está vindo nos buscar, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, amém? Ele está vindo, querido, batendo a porta, e vai chegar o dia que ele vai nos chamar para estar com ele numa eternidade, amém? Você pode dizer um amém com mais ousadia, com mais fé, amém? Ele está voltando, querido. Mas aqui Pedro está mostrando que talvez tem coisas que o mundo, eu disse isso pela manhã, vou repetir agora à noite. Talvez a arma mais mortífera de Satanás é a arma psicológica. Por isso que a Bíblia fala em Romanos, não vos conformeis com este século, não vos conformeis com esse mundo, mas renovai a vossa mente para que possais experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade do Senhor. A boa, agradável e a perfeita vontade do Senhor é que eu e você possamos aprender a ser dependentes dEle em qualquer circunstância. Pode ser que você esteja com uma impossibilidade, com uma improbabilidade, com algo que você acredita naturalmente que não tem chance. Mas na nossa ótica é uma coisa, mas quando vem a ótica do Senhor ao meu e ao teu respeito, todas as coisas começam a mudar. Se fosse você no lugar de Pedro, o que você falaria? Queridos, eu não vou poder ir até Jope, afinal de contas a mulher já morreu. Compra uma coroa e manda lá. Pedro, o discípulo, ou manda alguma coisa assim lá. Pedro, né, ele ia fazer, talvez eu e você faríamos isso. Mas Pedro, ele sai de onde está, sabendo de uma impossibilidade, e ele encara ela, porque ele sabia quem era o Deus que operava o milagre. Quando nós começamos a entender e continuar dentro desse contexto, nós vemos que Pedro ele vai no natural, mesmo sabendo que era difícil. Se nós lembrarmos que dos 12 espias, tinha uma promessa de Deus para aquele povo, tinha uma promessa de Deus para aquela nação. Talvez se nós fosse dar o título para essa mensagem, né, dos 12 espias, quem gosta de assistir filmes aí, né? 12 homens e um segredo, alguém já assistiu? E outro segredo, era 11 homens e um segredo, depois era 12 homens e outro segredo. Aqui não é a mensagem dessa noite, mas lá a Bíblia está falando 12 homens e um segredo. Qual foi o segredo no meio dos 12 homens? 10 olhou o natural, olhou a impossibilidade, olhou a improbabilidade, mesmo vendo que os frutos eram bons.
Mas dois homens, Josué e Caleb, eles olharam além daquilo dali. A Bíblia até fala num dos capítulos que eles tinham outro espírito, porque eles acreditavam no Deus a qual eles serviam. Eles viram os frutos, eles viram os gigantes, eles viram a boa terra, viram as cidades fortificadas. Mas quando, querido, se posicionou algo, mesmo assim, quando o povo tentou desfalecer, e falar, viu, melhor nós largar a mão, o pessoal que vai aniquilar a gente. Nós somos como gafanhotos aos olhos dele. Queridos, a Bíblia não fala que foi os inimigos que chamaram eles. Foi os 10 espias, os que não descobriram o tal do segredo, é que se olharam como gafanhotos. Mas dois homens foram diferenciais, como Pedro nesse momento foi diferencial. Ele sabia que era difícil, mas o que no momento Josué e Caleb falam para aquele povo? Gente, nós podemos, o Senhor é conosco. Pode ser que na tua ótica e na minha, querido, nós somos fracos, e isso é verdade. Pode ser que na minha e na tua ótica nós não vencemos nada na nossa força, isso é verdade. Mas em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Mas em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. Em Cristo Jesus todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem ao Senhor. E isso é que Pedro começa a mostrar. Talvez tem coisas na sua vida, no teu dia a dia, que você já decidiu, aquilo eu não vou mexer mais. Porque quanto mais mexe naquilo que está morto, a tendência é decompor, a tendência é ter um odor, a tendência é ter algo que que acabou. Não adianta mais chegar até ali. Mas quando nós aprendemos a servir um Deus vivo, querido, algo começa a mudar. E Pedro nos ensina, um homem que antes o galo canta, ele havia negado 3 vezes. Um homem que antes falou, Senhor, eu nunca te negarei, mas de repente, no livro de Atos, a Bíblia fala que quando ele passava, a sombra dele curava. Esse homem, que talvez seja como eu e você, em algum momento, sabe o que eu falava? Eu tinha pavor de crente. Quantos aqui tinha pavor de crente? Levanta a mão, seja sincero. Jesus. Está filmando aí? Gente, ele fala assim, crente, esses caras são tudo isso, tudo aquilo, são ladrão, são não sei o quê. Tem um ditado popular que diz que aqui se faz, aqui se paga. Né? Estamos aqui, cristãos, mas aquela verdade que era para mim, naquela época se tornou mentira, porque a verdade absoluta é aquilo que Deus tem ao meu e ao teu respeito. E a verdade absoluta de Jesus ao meu e ao teu respeito é que todas as coisas cooperam ao nosso respeito. Se eu e você formos 100% dependentes do Senhor. E aqui que nós começamos a ver, querido, aqui que Pedro, ele foi mesmo sabendo, Josué e Caleb também, eles falaram para encarar os gigantes, sabendo o tamanho dos gigantes. Mas eles sabiam que depois dos gigantes, haviam bons frutos, havia uma boa terra, havia a promessa se concretizando na vida deles. Queridos, talvez tem momentos que eu e você pensamos em desistir. Talvez o casamento não, porque talvez você pensa em pagar pensão, pagar aquilo, melhor não, melhor ficar assim mesmo. Mas eu quero dizer algo para você. Pode ser que hoje você vê algo difícil. Pode ser que hoje você esteja vendo algo impermeável, algo intransponível. Mas, quando nós começamos a ser dependentes do Senhor, quando Pedro começa a mostrar para mim e para você, a impossibilidade é a porta para o milagre. Talvez, querido, aonde tem sido a maior dificuldade na sua vida, talvez seu casamento, vai ser ali onde o Senhor vai mais te usar. Querido, quando a Bíblia fala que Samuel ungiu Davi rei, lá na casinha, por detrás das malhadas lá, ele foi trazido e ungido ali na casa, nada mudou na vida de Davi naquele momento. Até que apareceu um tal de Golias. Querido, ele já tinha sido ungido, mas só mudou algo na vida dele, quando se levantou um gigante. E foi ali que Deus começou a cumprir a promessa na vida dele. Talvez mas eu estou indo para a igreja, e parece que quando eu não ia na igreja, parecia que eu não via essas coisas na minha vida. Eu sempre digo isso também. Normalmente na escuridão não se enxerga roupa suja, mas quando você vem para a luz, você começa a enxergar alguns defeitos. E é aí que o Senhor quer superabundar a graça dele na tua vida. E quando nós começamos a entender que dentro desse contexto aqui, Pedro, ele foi mesmo sabendo. E o que eu quero dizer para você? Você sabe qual é a área que nós precisamos mudar. Normalmente nós sabemos. Se você homem não sabe, pergunta para sua esposa. Ela vai te responder. Se mulher você não sabe, normalmente pergunta para os seus filhos ou para o teu esposo. Às vezes o teu esposo também não vai saber, nem a tua. Mas nós temos que compreender que a primeira coisa que Pedro nos ensina
é que você precisa ir, mesmo que naturalmente esteja comprometido. Sabe por que quando tem algo comprometido naturalmente, mesmo assim você tem que ir? Porque você serve um Deus sobrenatural. Ele não é um Deus natural. Ele não é da forma que eu leio, da forma que eu enxergo, da forma que eu falo, da forma que eu tento expressar. Ele é um Deus sobrenatural, porque Ele é infinitamente mais do que pedimos ou até mesmo imaginamos. A Bíblia fala que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e nem penetrou no coração daqueles que temem o Senhor, que Ele tem reservado para mim e para você. A segunda coisa que eu vejo nesse contexto, querido, no versículo ainda 39, ele fala assim: quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele, chorando e mostrando os vestidos e as roupas que Dorcas havia feito quando ainda estava viva. O que nós vemos aqui que, normalmente, muitas pessoas à nossa volta, eu escrevi uma frase assim: muitos vão apenas murmurar e viver de passado, sem olhar a possibilidade do milagre na vida deles. O que essas mulheres começaram a fazer naquele momento? Elas começaram a pegar os vestidos, elas começaram a olhar aquilo ali e falar assim, elas já não olhavam mais como Dorcas como uma possibilidade de ressuscitar. Elas estavam olhando Dorcas como algo apenas esperando a poucas horas de um cortejo fúnebre, de um momento onde ela seria enterrada. Elas começam a olhar com aquilo que já tinha sido feito no passado. Muitas vezes, querido, nós não conseguimos avançar para um futuro do Senhor, porque nós começamos a olhar para um passado muitas vezes. Uma das coisas muito difíceis na minha vida, na minha conversão há 16 anos atrás, foi eu querer trocar a minha reputação, ou a reputação que tinha da minha família, do meu pai, do meu avô, do meu irmão mais velho. Quando eu chegava em alguns lugares, as pessoas falavam: você era filho de fulano? Neto de ciclano, o teu irmão era esse? Quando eu falava assim, por causa das coisas que não glorificavam ao Senhor Deus. Queridos, naquele momento as pessoas chegavam, até eu não tinha aceitado o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, não tinha sido realmente, não tinha entregue minha vida a Ele. Então naquela época era algo que massageava o meu ego. E quando eu conheci o Senhor Jesus, uma das coisas que mais foi difícil para mim, foi eu trocar aquela reputação, porque eu não queria chegar nos lugares e ser conhecido como filho do fulano, como irmão do ciclano, por causa das obras da carne que eles faziam. Mas eu queria ser conhecido como alguém que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde alguém que chegava em algum lugar, apesar de mim, até hoje, apesar de mim, Deus continua fazendo coisas que talvez, certamente, melhor dizendo, eu não merecia. Porque a graça dele vem sobre nós. E quando nós começamos a entender aqui que muitos vão apenas murmurar e viver de passado, sem olhar a possibilidade do milagre, pode ser que o milagre esteja na tua frente. Mas a tendência da carne é nós começarmos a olhar apenas as coisas que já passaram. Tem um dito popular que fala: não adianta chorar pelo leite derramado, porque ele não volta atrás. Derramou, não tem como voltar. E muitas vezes nós começamos a tirar os olhos daquele que deveria ser os nossos olhos fitos e começamos a olhar aquilo que foi derramado. E aqui a Bíblia fala, queridos, que aquelas mulheres começaram a chorar. A Bíblia fala que elas ficaram em volta de Pedro. Imagine aquelas viúvas que eram cuidadas por Dorcas. E elas falando: olha só, vamos ter que enterrar. Já notou que quando alguém morre, ela fica louca de boazinha? Morreu, a pessoa era a melhor do mundo. No caso de Dorcas, a Bíblia fala que ela era uma boa pessoa. Ela era uma discípula. No caso dela, ela fala que ela cuidava, dedicava a sua vida todos os dias para cuidar das viúvas. Mas, queridos, muitas vezes, a tendência nossa é apenas nós começarmos a lembrar daquilo como se não tivesse oportunidade de reverter aquela situação. E aqui Pedro começa a ensinar mais um detalhe para mim e para você. A Bíblia diz: então Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Queridos, aquelas mulheres começaram a lembrar tanto do passado e esqueceram do que poderia acontecer na vida dele. Talvez é um alerta para mim e para você, parar de ficar olhando apenas por aquilo que já passou, para nós olharmos o hoje, porque Deus quer fazer hoje, na minha e na tua vida, algo novo. Mas aqui quando a Bíblia fala que Pedro afasta as pessoas negativas, a Bíblia está falando que ele tira as pessoas que estavam murmurando.
as pessoas que estavam reclamando e fala, dá licença, saiam do quarto, que vou ficar só eu e aqui, e isto que vocês acham impossível, vai ficar só eu e ela aqui. Ele afastou as pessoas negativas. Queridos, tem muitas vezes que o negativismo das pessoas nos intimidam a retroceder muitas vezes. Eu lembro, quando a Dia estava grávida, o nosso primogênito Samuel. Nós colocamos no Face, né? Não lembro se foi a Dia que escreveu lá, falou, estamos grávidos, né? E tal, um monte de gente. Quando a gente chegou, pessoas, parabéns, que bênção, né? Que venha com saúde. Porque sabia, essa semana morreu uma no parto. Mas tomara que venha com saúde, porque esses dias a criança não se formou. Ou seja, sempre vem pessoas trazendo sempre o exemplo mais pessimista. E muitas vezes nós tomamos para nós isso. Nos intimidando a não prosseguir. Nos intimidando a você não ser mais ousado no Senhor. Viu, mas não adianta ser tão radical, jovem. Afinal de contas, a vida é só uma, aproveite mesmo. Queridos, Deus tem o melhor para você, jovem. Deus tem o melhor para cada um dos casais. Deus tem o melhor para mim e para você, queridos. Mas o que o mundo quer muitas vezes é realmente trazer pessoas que murmuram à nossa volta. O mundo quer trazer pessoas que reclamam à nossa volta e apenas lembram de algo do passado. Esquecendo que existe uma promessa no hoje e no amanhã, até Cristo voltar, querido. Nós temos muita coisa para viver aqui, mas a maior promessa de todas é a nossa eternidade com o nosso Senhor Jesus. Cristo lembra a promessa quando Deus manda Moisés ir até o faraó. Vai lá e fala para o meu povo realmente vir me adorar aqui no deserto, me servir aqui no deserto. E o que a Bíblia fala, queridos, é que depois que eles já tinham saído da escravidão, eles estavam já a caminho do momento de promessa. Mas a murmuração do povo chegou a tal maneira que eles começaram a falar, se nós estivéssemos lá no Egito, nós teríamos outro tipo de comida. Agora aqui, já faz 40 anos que a gente só está comendo pão e não vemos nem carne aqui. Imagina o tamanho do milagre. 40 anos a roupa estava ali, 40 anos eles estavam sendo alimentados todos os dias, vinha ali o maná fresco, vinha o pão do céu caindo sobre a vida deles. Mas eles começaram a esquecer aquele milagre tremendo daquela época e começaram a lembrar do tempo da escravidão. O inimigo sabe que se ele intimidar a mim e a você, a tendência num dia ruim, num dia onde nós não estamos tão bem, é nós ser tendenciosos a olhar para o passado. Queridos, eu quero dizer algo para você. A Bíblia fala que é para nós olharmos para o autor e consumador da nossa fé. E quando nós olhamos para Jesus, algo começa a romper, algo começa a acontecer. E foi isso que aconteceu no meio do povo de Deus. Todos que saíram do Egito, que murmuraram, não chegaram na promessa. Por quê? Porque eles sempre estavam lembrando de coisas lá de trás. E eu quero dizer algo para você. Deus tem algo novo para mim e para você. Talvez você já viveu tantos milagres antigamente, mas talvez você está passando por dias ruins. Alguém aqui, Deus já fez alguma coisa na sua vida? Levanta sua mão. Alguém aqui desses que levantaram a mão, você está passando alguma dificuldade em alguma área da sua vida? Levanta a mão. A minha pergunta é, nós estamos dando mais ibope àquilo que Deus fez, e Ele pode fazer infinitamente mais, ou aquilo que talvez estamos passando uma pequena e momentânea derrota, porque o melhor ainda está por vir. Queridos, então, tem coisas que o inimigo vem, e quando eu falo que a guerra mais, a arma mais mortífera, mais de Satanás, é a psicológica, ele tenta trabalhar aqui. Por que isso? Por que daquilo? Mas quando nós começamos a entender, a Bíblia fala aqui que Pedro pede para aquelas pessoas saírem daquele quarto. E quando Pedro fala para elas saírem do quarto, queridos, ele está falando, primeiro que quarto fala de intimidade. Quarto fala de um lugar de intimidade. Você quer viver uma impossibilidade, transformar uma impossibilidade mediante fé naquilo que Deus tem para a sua vida? Devemos aprender juntos essa noite. Se nós não tivermos intimidade com Ele, jamais nós teremos frutos para falar sobre isso. Um filho só nasce por causa da intimidade entre um homem e uma mulher.
Da mesma forma, se eu e você queremos ter frutos onde as promessas se concretizem em nossas vidas, que nós possamos ter fé e fé com obras, nós devemos realmente, queridos, ter relacionamento com o Senhor. E quando ele fala, aqui dentro desse contexto, que Dorcas, ela foi colocada após falecer no quarto, no andar de cima. De manhã eu falei, sem ter anotado, e agora anotei para a noite. No meu coração vem duas coisas quando fala andar de cima. Duas passagens bíblicas que mexem muito comigo. Uma delas, quando nós começamos a falar de 2 Reis, capítulo 4, no versículo 10, a Bíblia fala de uma mulher sunamita. Ela constrói um quartinho no andar de cima, no fundo da sua casa, para o profeta Eliseu. Quando ele passava por ali, era um lugar para ele descansar. Mas chega um momento onde Eliseu profetiza um filho sobre ela, mesmo ela já sendo avançada de idade. E de repente, conforme ele declarou, segundo a palavra de Deus para aquela mulher teve um filho. Ele cresceu e chega um momento onde ele vai para o campo, trabalhar na terra com seu pai, com os funcionários, os servos, os empregados. Mas a Bíblia fala que ele começou com muita dor de cabeça e acaba falecendo. Qual é a tendência aqui dentro desse contexto dos pais de um filho que acaba de falecer? É preparar o corpo para o cortejo e para o enterro. Mas a Bíblia não fala que aconteceu isso. O marido até fala, por que você vai atrás do profeta Eliseu? Por que você vai atrás dele? Vamos ver, o nosso filho aqui morreu. Mas ela fala assim, coloquem o corpo do menino no quarto do profeta. Queridos, eles colocaram o corpo do menino no quarto, no andar de cima, até que o profeta veio, e por causa de Deus, aquele menino foi ressuscitado. Outra passagem bíblica é quando a Bíblia fala que foi decretada uma lei no livro de Daniel, capítulo 6, e ele começa a dizer que ninguém poderia adorar outro Deus quando escutasse o som dos instrumentos, e a Bíblia fala que foi um decreto real. E a Bíblia fala que Daniel, ouvindo isso, escuta o barulho, escuta o som, mas ele vai até o seu quarto, no andar de cima, e ele abre a janela que dava para a direção de Jerusalém. O que significa isso para mim, queridos? Que ele não estava guerreando nenhuma dessas três passagens bíblicas, nesse nível que eu e você estamos. Quando a Bíblia fala que nós vamos guerrear, a nossa guerra não é contra sangue ou carne, mas é contra principados e potestades. Enquanto eu e você guerrearmos nesse nível, a tendência é nós sermos e vivermos impossibilidades e improbabilidades. Mas quando nós elevamos a nossa guerra e começamos a ter um relacionamento com Deus, no andar de cima, pode ter certeza que a tua impossibilidade hoje vai se tornar o teu milagre amanhã. E da mesma forma que Daniel se posiciona naquele momento, e ele abre a janela para Jerusalém, para mim tem mais um outro significado. Embora ali era uma Jerusalém geográfica daquela época, a cidade de Jerusalém, mas a Bíblia nos aponta que nós viveremos uma eternidade na Jerusalém lá do alto, amém? E queridos, então para mim, embora ele está falando da física aqui, da terrena, mas ele abre a janela. Querido, por que ele abre a janela para orar se tinha um decreto contrário àquilo? Primeiro, porque ele sobe no andar de cima, ele não quer guerrear com os homens querendo discutir com pessoas. Ele se eleva no andar de cima. Ele entra no quarto, e a Bíblia não fala que a janela estava aberta, a Bíblia fala que Daniel abriu a janela. Significa que ele continua abrindo a janela, porque lá daquela direção é que tem a esperança dele. Era lá que naquela época era o ponto religioso daquele povo. Queridos, eu quero dizer que hoje nós não temos uma Jerusalém natural física, existe uma espiritual que habita dentro de você, que o Espírito Santo está em você. O Espírito Santo está em você, amém? Mas aqui quando nós vemos que Daniel, quando ele sobe no andar de cima, ele continua orando, ele continua gerando algo. E a Bíblia fala que lá no final, quando todos pensaram que ele ia ser punido, ia ser uma amostra para todo o povo, viu? Não cumpriu o decreto, agora só vai ser comida de leão. A Bíblia fala que no outro dia, o rei chega meio disfarçado e fala, Daniel, você está aí dentro? De repente sai Daniel lá de dentro. Eu sempre uso esse mesmo exemplo quando eu falo sobre Daniel. Talvez os leões foram colocados ali porque Daniel dormia a noite inteira com a cabeça numa pedra, não seria fácil. Talvez ele arrumou a juba de um leão e dormiu ali encostadinho. Talvez estava frio, ele puxou a juba de um lado. Eu creio que realmente, queridos, Deus tem coisas, como fez
em homens que nós lemos na Bíblia. Deus tem coisas para fazer na minha e na tua vida, mas Ele ainda pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou até mesmo imaginamos. Então, quando nós começamos a perceber aqui, queridos, que Ele retira pessoas negativas da volta, a minha pergunta é: quem você tem permitido a ser influência na sua vida? Negativamente. Quando a Bíblia fala que Deus dá uma direção para Jonas, e fala: Jonas, você vai à grande cidade de Nínive pregar arrependimento. A Bíblia fala que Jonas foge daquela direção de Deus e vai para uma outra direção. Ele paga a passagem de um navio para um capitão e entra dentro daquele navio. Mas o que é interessante para mim é que naquele momento a Bíblia fala que tinha uma tempestade muito grande, o navio estava quase afundando, e o capitão e os marujos estavam jogando bagagens de dentro do navio, jogando em alto mar, para aliviar o peso, para que aquele navio não afundasse. Mas o que é interessante é que Jonas estava no fundo do navio, estava ali no porão do navio. Queridos, e o que mexe muito comigo, lembrando esse contexto agora, é que o capitão começou a jogar coisas. Quando você vai para a praia, o que você leva quando vai para a praia, querido? O que você leva quando vai para a praia? Leva um cobertor de pele? Você leva um casaco de pele? Você leva sofá para a praia? Você leva guarda-sol, protetor, bronzeador, biquíni, maiô, chinelo? É isso que você leva. Então, quando você vai numa viagem, você leva bagagens que você vai usufruir delas. E com certeza existiam bagagens nesse navio, eram bagagens que iam ser usufruídas. Mas quando tem pessoas negativas dentro, influenciando, nós acabamos perdendo aquelas bagagens no meio da caminhada. Acabamos pessoas que tentam tirar nossa fé, tentam tirar nossa paz, tentam tirar nossa convicção. E a Bíblia fala que de repente o capitão do navio pega Jonas e fala: mas você, o que você está fazendo aqui, cara? Peça para o teu Deus, afinal de contas estamos jogando bagagem para aliviar o peso, o que você está fazendo aqui? Enquanto Jonas continuou no navio, o navio continuou indo a pique e perdendo bagagem. Quando foi tirado Jonas do fundo do navio, e ele foi para a barriga do grande peixe para se cumprir o propósito de Deus, a Bíblia fala que o navio voltou a navegar em águas mansas e tranquilas. Sabe o que significa para mim? Quando pessoas negativas começam a nos influenciar, pode ser que você tenha perdido bagagem, inclusive da tua fé. Talvez coisas que Deus já fez na sua vida, você tenha jogado fora e tem valorizado mais a tempestade. Mas aqui quando nós começamos a ver aqui, que dentro de tudo isso aqui, a Bíblia fala no versículo 40, então Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Em seguida, ajoelhou e orou. Queridos, aqui para mim tem um outro significado que Pedro ensina para mim e para você. Ele tira as pessoas negativas, tira as pessoas que pensam no impossível, tira pessoas que não pensam que existe esperança ainda, tiram pessoas que são descrentes, e ele acaba fechando aquela porta, tira as pessoas, e a Bíblia diz que ele se ajoelhou e orou. Para mim, Pedro se ajoelhar, tem uma palavra que define: rendição. Você só se rende por algo maior, o mais forte que você. Se eu pegar uma criança aqui e pegar um homem forte e alto, e essa criança falar assim: ou você me dá isso, ou eu te pego pro pescoço, tio. Certamente a criança não vai ter chance contra o adulto. Porque o adulto é muito mais forte, é muito mais experiente, é muito mais cheio de técnicas que uma criança não tem. Mas chegar alguém aqui com uma arma e falar assim: isso é um assalto. Eu não sei se você já passou por essa triste experiência. Mas você se rende porque é algo maior, é algo mais forte do que você. Mas aqui nesse contexto, a Bíblia está mostrando que Pedro, ele está apontando que ele se rendeu para algo maior e mais forte do que ele. A Bíblia diz que eles chamaram Pedro lá de Lida, para ele vir ali por causa de uma impossibilidade. Mas Pedro não ousou a se achar o dono do milagre. Porque a Bíblia está, como eu usei o título, que a impossibilidade é a porta para o seu milagre. Quem é a porta para o teu milagre, queridos? É Jesus, é Deus. E quando Pedro chega e ele se ajoelha, ele está se rendendo, falando: Senhor,
de mim não tem nada a não ser um toque físico e natural. Mas por causa da minha fé no Senhor, nas tuas promessas, que a Bíblia fala lá no livro de João, que Jesus fala que nós faríamos obras até maiores do que Ele fez. Queridos, aqui a Bíblia está falando que Pedro se ajoelhou com uma atitude de rendição, com uma atitude de servo. Ele reconhece a impossibilidade. Ele se ajoelha, mas ele se rende ao Deus do impossível. Ele se ajoelha e começa a orar, mais uma vez, como Daniel, gerando intimidade para que o milagre acontecesse. E queridos, aqui nós começamos a entender que todo esse contexto, ele se ajoelha e começa a orar. Ele crê que o Senhor é o autor e Ele é o consumador, que Deus está no controle da sua vida. Pode ser que você não esteja, pode ser que você esteja passando por turbulência na sua vida. Tem uma historinha que conta que o pessoal estava em um voo, o avião taxiou ali na pista, decolou, pegou altitude, de repente, né, quem já viajou, veio ali o serviço de bordo, e havia um menininho de aproximadamente 8 anos de idade, em uma das poltronas, outras pessoas muito mais experientes, mais velhas que ele, próximo a ele, mas de repente o capitão, ali o piloto, o comandante da aeronave, fala assim: senhoras e senhores, vamos apertar os cintos, vamos passar por uma zona de turbulência. E não sei se você já passou por isso, eu, graças a Deus, nunca, de cair as máscaras do teto, como a gente vê ali em filme, não sei quando já teve essa experiência. Mas a Bíblia não, né, queridos? A história conta ali que, de repente, entrou numa zona de turbulência muito forte. De repente, começou a cair as máscaras do oxigênio do teto. Pessoas adultas de 30, 40, 50, 70 anos chorando, desesperados. Uns da sua crença, outros orando para Deus: Senhor, eu entrego minha vida, eu me perdão dos pecados. Senhor, se eu morrer, eu quero ir com o Senhor. Pessoas pedindo arrependimento. E aquela criança estava com um celularzinho, jogando, calma, aquela turbulência ali, a cabeça para lá, para cá. O navio balançava, o navio não, já estou mudando, né? O avião balançava para lá e para cá. Depois de uns 15 minutos de turbulência, o piloto falou: queridos, estamos numa zona instável, né? Você pode tirar o cinto, pode ficar tranquilo e tal. Daí chega uma senhora, bem desesperada, quase infartou no meio daquele momento ali. E ela fala: menino, eu tenho idade para ser sua avó, e estava quase morrendo, quase tendo um infarto. E como que você ficou tão calmo? Ele vira para ela e fala: é porque o meu pai era o piloto. Quando nós sabemos quem está no comando da nossa vida, não importa a turbulência que nós passamos. Quando eu e você passamos, não importa a impossibilidade que nós estejamos passando. Mas quando eu e você sabemos quem é o piloto da aeronave que nós estamos, não importa a turbulência. Porque os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus pensamentos que os seus. Assim como o céu é mais alto que a terra, assim são os pensamentos do Senhor e o meu a teu respeito. Pode ser que hoje a nossa ótica é impossível. Mas nós servimos um Deus que tem uma outra ótica. Para Deus nada é impossível. Se o ministério do louvor puder subir. Queridos, então nós vemos aqui que Pedro vai até o corpo, vai até ali, se ajoelha. E ele naquele momento, queridos, o que a Bíblia fala, é que para mim ele se rendeu, falando: eu não posso fazer nada. A minha pergunta, não precisa você se manifestar, mas nessa área que você está passando dificuldade, você pode fazer algo para mudar? Se você pode, então faça. Mas normalmente nós não conseguimos em alguns momentos. Mas o que me chama mais atenção nesse texto, é que no final do versículo 40 ele fala assim: em seguida ajoelhou-se, orou. Depois, virou-se para o corpo de Dorcas e disse: levante-se. Sabe o que para mim mexe nesse texto? É que se essa minha versão, a Bíblia fala que ele estava ajoelhado. Ele orou e depois ele virou para o corpo. Para mim significa que ele estava dando as costas para o problema. Talvez você fale: não, mas pastor, não posso dar as costas para o inimigo. Há controvérsias, porque se você saber quem está te protegendo, você vira as costas, porque você não dá ibope para aquilo dali. A Bíblia fala que ele estava ajoelhado, orando, tendo relacionamento por causa de uma impossibilidade.
Mas quando ele se levanta, a Bíblia fala que ele se vira para o corpo. Para mim, é porque ele estava de costas para aquela impossibilidade. Porque ele sabia quem ele devia estar olhando naquele momento. Ele não tinha que estar olhando para um corpo caído, gelado, prestes a ser enterrado. Para mim, ele estava virado para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos. Ele estava virado para o Deus que podia reverter aquela impossibilidade. E ele se vira para aquele corpo, querido. E o que fala, na continuação do versículo, é que ele vira-se para o corpo. E ele é curto e grosso naquele momento. Sabe quando a gente começa a querer contar as dores? A gente pede para a pessoa contar uma coisinha pequena, em 10 segundos a pessoa demora 1 hora contando, ela só lembra de desgraça, só de coisas ruins. Aqui Pedro, ele nos ensina que quando nós somos profundos no Senhor, quando nós não lutamos mais nesse nível, mas nós elevamos o nível de batalha. Uma batalha que não é contra o sangue ou contra a carne, mas contra principados e potestades. Quando nós elevamos, a nossa guerra não é aqui natural com espada, a nossa guerra é nas hostes celestiais, é no lugar onde o Senhor Jesus tem as bênçãos para mim e para você já ali, para que nós possamos ter uma eternidade com Ele. Que daqui nós começamos a compreender que Ele vira-se para o corpo e Ele só fala uma frase com 2 palavras: Tabita, levante-se. Ele não tenta querer justificar os meios. Ele não tenta provar que ele estava certo ou errado. Ele apenas vira-se para ali e fala: Tabita, levante-se. E a Bíblia diz que ela levantou-se, ele deu a mão. E a Bíblia fala: em seguida, chamou toda a gente da igreja, inclusive as viúvas, e a entregou a eles viva. Tem coisas que parece que já chegam mortas ao nosso respeito, já chegam mortas diante de nós, já chegam impossíveis aos nossos olhos. Mas aqui o que ele fala é que ele chama a gente, as pessoas da igreja, inclusive as viúvas. Ele pega o contexto daquelas mulheres que apenas lembravam do que Dorcas havia feito, porque não havia possibilidade dela continuar fazendo. Mas ele fala: está vendo? Vocês estavam prestes a enterrar algo. Mas Jesus, Ele quer mudar o contexto. Ele quer mudar a história do natural. Ele é um Deus sobrenatural. E o que vocês me entregaram morta e gelada, algo que não se movia, algo imóvel, eu estou entregando essa mulher viva para vocês. Ele está mostrando, querido, para mim e para você, que Ele pode fazer na tua vida, como Ele fez aqui em pessoas na Bíblia. Ele pode fazer na tua história, no teu casamento, talvez na tua saúde. Você falou assim: o diagnóstico já disse isso, não sei se eu tenho esperança. A Bíblia fala que eu devo trazer à memória aquilo que me traz esperança. Sabe qual é a esperança? Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em vós é a esperança da glória. Sabe qual é a glória? É o nome dele ser glorificado através da tua dificuldade. Através da minha dificuldade, pastor, porque talvez você está passando por uma turbulência, mas vai chegar um momento que você vai aterrissar na tua promessa. Lá no livro de Gênesis, a Bíblia fala que a arca de Noé passou aqueles 40 dias de chuva, e a Bíblia fala que demorou aproximadamente 150 dias para as águas abaixarem. Mas a Bíblia diz que quando as águas baixaram, a arca ficou no cume do monte Ararat. Quando Deus completar o propósito dele na tua vida, você não ficará por baixo, no meio do lodo, no meio dos vales. Deus vai te colocar no pico de uma montanha, porque o teu lugar é em lugares altos. O meu e o teu lugar são em lugares altos. E lugares altos, para hoje nós estarmos, o lugar mais alto que nós podemos estar esta noite, o lugar mais alto que nós podemos estar essa noite é aos pés de Jesus. Quer subir a montanha essa noite? É aos pés de Jesus. É aqui aonde se finda algo natural e começa algo sobrenatural na tua história. Deus ainda não completou a boa obra na tua história.
O que talvez seja o teu maior gigante hoje, vai ser objeto para a tua transição, para o teu propósito. Foi assim com Davi, ele foi ungido rei, mas quando se levantou Golias, o objeto da maior luta dele até o momento, foi o local da transição dele para ele ser escolhido como rei. Nesses dias, pode ser que esteja passando por lutas. A tua maior luta pode ser o objeto onde Deus vai usar como um trampolim para te colocar no teu propósito. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus.